essa questão da emenda já existe na previsão da Constituição Federal e entendimento base do STF que o quê? Se as emendas de projeto de exclusividade do Executivo forem cumulativos, duas características, que são elas, a pertinência temática, que significa o quê? Devem tratar do mesmo assunto que o projeto original, mantendo uma relação direta e coesa com a proposta inicial do prefeito. E inexistência de aumento de despesa. As emendas não podem criar ou aumentar despesas públicas para o Executivo, a menos que o projeto original já previa os recursos. Salvo isso, se entende que sim, podemos emendar o projeto, que é exclusivo do prefeito, porque, da mesma forma, como o doutor Geraldo deixou bem claro para a gente, a simplicidade da emenda é alterar uma frase do projeto original para que tenha mais clareza no decreto do Executivo. Visto isso, né, é uma questão política, respeito à opinião contrária dos nobres colegas, se quiserem votar contrário ou favorável ao parecer, mas é deixar bem claro que okay, existe já esse entendimento específico do STF e a previsão constitucional, que nós podemos apresentar emenda sim ao projeto de exclusividade do Executivo, desde que essa emenda mantenha de forma coesa o projeto inicial e que não tenha ali aumento de despesa. Sendo assim, eu peço aos nobres colegas para que a gente possa derrubar, votar contrário ao parecer apresentado, para que a gente possa mostrar a autonomia dessa casa. Porque, visto isso, se não todos os projetos que vierem de autoria do Executivo, a gente não pode modificar. Abrindo esse precedente dentro dessa casa, a gente vai ficar cada vez mais limitado de trabalhar. Porque simplesmente falar sim ou falar não para um projeto torna-se o nosso. Essa é a intenção, da gente trazer cada vez mais clareza para a população, mais transparência, acabar com as entrelinhas, com as brechas que existem, para que de fato nós possamos ver realmente acontecer a boa política, não a politicagem, mas transparência. E acredito que todos nós que aqui estamos prezamos por essa transparência. Alterar-se-á uma pequena parte de um dos incisos, simplesmente para trazer clareza no decreto. Por isso eu peço aos nobres caros colegas, pela derrubada, votar contrário ao parecer da comissão. Sobre esse projeto de lei, ele caminha juntamente com as leis de responsabilidade fiscal, lei de acesso à informação, lei do governo digital, propostas essas de criação do legislativo. Então, a gente trata mais uma vez de temas que é para trazer cada vez mais transparência. Isso é um fato verídico que tem na nossa cidade. A continuidade dos processos, das coisas que vêm acontecendo de um mandato para outro, que a gente vê que não acontece. Fiz eu o requerimento aqui do processo de transição e foi respondido que não teve esse processo físico de escrever, de mostrar aquilo que aconteceu, aquilo que está passando para o outro, inventário, coisas palpáveis, recursos, os projetos que estão em andamento, as obras que estão em andamento, tudo isso está contemplado dentro desse projeto de lei. Com a única objetivo simples, transparência e mostrar aquilo que de fato está na nossa cidade, para que o próximo gestor tenha a plena capacidade de dar continuidade àquilo que é bom e saber onde ele está entrando, saber onde ele está pisando. É por esse meio que a gente precisa construir cada vez coisa sólida. A gente vê vetos dessa magnitude, como o assessor jurídico falou, que pena que foi vetado. Que pena. Pelo achar ou entender do Executivo de que era simplesmente uma prerrogativa do Executivo vetar um projeto de tamanha significância. E como seria bom para o próprio Executivo, que lá hoje está sentado na cadeira, se tivesse esse projeto já em vigor, para que ele tivesse os relatórios e soubesse como está a realidade da Prefeitura, como ia melhorar da Prefeitura, como ia melhorar a administração, como seria mais fácil ele tomar as decisões desde o primeiro dia que ele foi eleito. A autonomia e o próprio STF, da própria conclusão de lei de responsabilidade fiscal, do TCE de Minas Gerais, que vem mostrando a necessidade dessa transição democrática, dessa transição que informa de fato aquilo que está e a realidade que está. É para isso que nós estamos aqui dentro dessa casa. Não para impedir qualquer ato ou ação do Executivo, não para criar novas coisas, mas organizar o serviço público, garantir a quem aqui está dentro dessa casa, a população e aquele que vai assumir o mandato, a realidade do nosso município. A gente sabe muito bem que entender, investigar, compreender o portal de transparência não é fácil. E numa conversa simples que se tem com o governo que está deixando, não dá para que você possa ter palpável toda a realidade, toda a estrutura do governo que está deixando. E é com essa responsabilidade que eu propus esse projeto de lei, para que a nossa cidade tenha continuidade das coisas boas, para que a nossa cidade possa ver frutos e que acabe com essa politicagem. Porque fulano começou, eu não vou concluir. Eu não sabia que estava tão ruim assim o nosso município. Eu não sabia que tinha tanto problema assim. Poxa, se de fato existisse uma transição republicana, que lá no site do governo federal diz, onde fala de governo digital, dessa sabedoria, disso ser passado de um para o outro e trazer transparência para a coisa pública, é o nosso dinheiro que está ali. É o dinheiro de cada um dos alvinopolenses, cada centavo. Nós temos o direito de saber como, onde, quem foi gasto. E o que está sendo passado de um governo para o outro. Porque a gente vê tanto falar, um fez isso, um fez aquilo, um deixou isso, um deixou aquilo.
Mas se a gente tem isso materializado, palpável, a fim de que toda a população tenha acesso, claro, com clareza, essa casa tem acesso, aquele que está assumindo o mandato tem acesso, muito melhor será para o nosso município. Mas agora já não está mais nas minhas mãos, está na mão de cada um desses presentes aqui no dia de hoje, para votar. E respeito, se quiser votar contrário, se quiser votar favorável, mas entendam que esse projeto é substancialmente importante para que a nossa cidade tenha continuidade. A falta de continuidade das coisas é por conta de não haver essa transição republicana, que é de fato abrir para aquele que está assumindo como está a realidade do executivo, para que ninguém que está entrando ali, que está saindo ali, deixe qualquer coisa que possa impedir, inviabilizar o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. Por isso eu conto com o voto de cada um dos nobres colegas para que a gente possa derrubar esse parecer e votar favorável ao projeto de lei 057. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Senhor presidente, pela palavra. Claro, o veto foi simplesmente político. Todas as justificativas colocadas no veto, nenhuma se diz igual ao que foi escrito no projeto. Isso fica bem claro. No projeto. Isso fica bem claro. Corre-se o risco, todo e qualquer projeto corre-se o risco de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Isso é um fato. A gente não pode simplesmente se acovardar para tal. Pois já tem vários entendimentos dos tribunais, alguns, como o doutor Jardim falou, não existe uma definição específica falando assim, esse é constitucional, esse não é. Não existe. A gente está aqui diz o que quer dizer isso. O projeto tem todas as características para ser considerado constitucional caso o executivo entre com um processo. Vai depender também do entender do tribunal, do juiz que for julgado, do magistrado. Mas que a gente tem toda a prerrogativa, que a gente vem lá, lei de responsabilidade fiscal, lei de acesso à informação, lei do governo digital, todos eles foram propostas legislativas. Como o Cassimiro já falou e deixou bem claro. Quando é que o executivo ia querer criar responsabilidade para si, de passar para o outro, de trazer transparência, de trazer acesso à população? Porque simplesmente, como o vereador Ivan falou, não quis. E a gente não pode simplesmente aceitar, ou simplesmente a gente vira um puxadinho da prefeitura. Não é. Temos total amparo para que esse projeto possa ser considerado constitucional, mas a depender do entendimento do juiz, pode dizer que não é. Mas a gente vê o entendimento dos tribunais em projetos de transparência. A maioria deles são favoráveis. É como já foi explicado pelo nosso assessor. Não existe um entendimento específico, engessado, falando esse que é, esse que não é. É isso que nós estamos trazendo para dentro dessa casa. A discussão, o debate e o entendimento daquilo que for melhor para a nossa cidade. Então, sobre essa questão de constitucionalidade e inconstitucionalidade, fica bem claro. E naquilo que foi descrito no veto do prefeito, mostra coisas que não têm a ver, de fato, com esse projeto que foi apresentado dentro dessa casa. Mas agora ficará a critério nosso a manutenção do veto ou a derrubada